Bom dia, shalom, shalom, glórias a Deus, aleluias, amém, bom dia, Hebe, bom dia, Tati, a Tati dá uma sumida, depois ela aparece de novo, mas eu sei que ela veio gravado, né, Tati? Bom dia, Cássio, shalom, shalom, glória a Deus, aleluia. Nessa terça-feira duplamente abençoada. Glórias a Deus. Aleluias. Bom dia, Bianca. Bom dia, Adriana. Catiu, você tá firme, né, Kátia? Thiago que eu não vi ontem. Não apareceu na reunião. Eu vou ter que tomar um café com ele. Bom dia, Fabi. Glórias a Deus. Gente, fala a verdade, né? A pastora Natália faz falta, né? Eu fico assim, procurando alguém para abraçar aqui, pegar na mão, é ruim, né? Ficar sozinho, né? Bom dia, Adriana. Bom dia, seu Márcio. Aureni. Bom dia, Glauber. Te vejo na sexta-feira, hein, Glauber? É feriado, mas nós estamos firmes no nosso café com princípios. Bom dia, churras! Olha os churras aí, ó. Glória a Deus, acordando cedo. Não sei se é o Elias, se é a Vanessa, se é o Gabriel. Quem que é, mas eu sei que tá ali, alguém ali, ó, do churras. Entrando ao vivo nessa manhã de terça-feira. Bom dia, Rosana, Viviane. Bom dia. Vai viajar, Glauber? Tem problema, semana que vem a gente se vê. O Henrique tava querendo tomar um café, né? O Henrique sumiu também. Às vezes eu vou aí na sua cidade essa semana. Amém, glória a Deus. Bom dia, Renata. Gente, hoje nós estamos num propósito nesse ano de lermos e aprendermos, estudarmos os princípios da Bíblia inteira. Então o propósito dessas nossas lives semanais, aliás, diárias, é compartilhar princípios da palavra. Então nós estamos estudando a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Óbvio que nós não estamos indo na sequência, é de acordo com o nosso calendário de leitura. E hoje, a nossa leitura ela está baseada em 2 Coríntios, no capítulo 5, 6, 7 e 8. E nós vamos extrair alguns princípios dessa palavra. E hoje nós vamos ver sobre nova criação, nós vamos ver sobre santidade, nós vamos ver sobre arrependimento, nós vamos ver sobre generosidade e nós vamos aprender talvez aquilo que você nunca aprendeu na vida inteira, que é sobre reconciliação, que é o ministério que todos nós fomos chamados. Você foi chamado, você que está aí, foi chamado para um ministério específico. Todos nós fazemos parte do mesmo ministério. E eu não estou falando aqui de pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta. Isso é outra coisa. Eu estou falando do ministério da reconciliação. E você fica aí que hoje você vai aprender algo que talvez você não aprendeu durante toda a sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, Gabriel, né? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Michele. Depois fala pro seu pai entrar também que ele precisa. Maurício, bom dia. Pastora Natália, bom dia. Cíntia, Wilson. Então hoje nós vamos falar sobre 2 Coríntios, o capítulo 5. Ele vai falar sobre identidade e responsabilidade. No capítulo 6, nós vamos ver sobre separação e santidade. No 7, arrependimento verdadeiro. E no 8, no 2 Coríntios capítulo 8, generosidade e graça. Então a grande revelação dentro desses textos que nós vamos compartilhar hoje é quem encontra Cristo não vive da mesma forma. Porque uma nova identidade, essa nova identidade que nós recebemos em Cristo, exige de nós uma responsabilidade diante de Deus. Ou seja, a identidade, ela está conectada à nossa nova responsabilidade. Ou seja, a nossa nova identidade está conectada a uma nova responsabilidade, porque agora a responsabilidade já não é mais diante dos homens, mas é uma responsabilidade diante de Deus. Então ele começa aqui
Paulo falando aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, falando sobre nova criação e também o tribunal de Cristo. Olha, tribunal de Cristo, olha essa palavra aqui. Então, ele fala da eternidade, responsabilidade, transformação. Interessante que não é só sobre salvação, é sobre como vivemos depois que nós já somos salvos. Olha só, 2 Coríntios, no capítulo 25, no versículo 10, diz que todos nós compareceremos diante de Cristo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um, tá? Você não vai comparecer lá com seu esposo do seu lado, você não vai comparecer lá com sua mãe, com seu pai, você não vai comparecer lá com o seu filho, com a sua filha, você não vai comparecer lá com o seu pastor, você vai comparecer lá sozinho e sozinha, olha só, sozinha, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, você entende que tudo que você faz nessa vida vai ter uma consequência no mundo vindouro? Por isso que muitas vezes eu ensino isso para os homens. Aquilo que você semeia, tem coisa que você não vai colher agora, mas você vai colher lá no mundo vindouro. Então, se eu tenho a oportunidade de entender e compreender que eu posso semear, não só nesse mundo natural, mas eu posso semear na eternidade do mundo vindouro, então peraí, eu preciso me posicionar. Porque quando eu estiver diante de Cristo, eu espero receber segundo o bem que eu estou fazendo, e não o mal. Então nós temos aqui uma profundidade dentro desse versículo. Por quê? Porque Paulo não está falando para qualquer um. Paulo está falando para os salvos. Porque não é o tribunal da condenação eterna. Esse aqui é um tribunal de prestação de contas. Ou seja, você vai prestar conta. Eu sei que tem gente que não presta conta nem para o pastor. Mas diante de Deus não vai ter jeito. Diante de Cristo você vai ter que prestar conta. Aqui não aqui não se decide dentro desse tribunal se você vai ser salvo ou não. Aqui vai ser revelada a sua fidelidade diante de Deus. O tribunal de Cristo, ele fala de responsabilidade espiritual. O tribunal de Cristo, ele fala de recompensa. Olha só, de recompensa. Ele fala de fidelidade ao chamado, à direção, à palavra, à obediência. E principalmente, como nós administramos aquilo que Deus nos confiou. Seja a nossa família, seja os nossos recursos. Aqui fala sobre administrar tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Isso aqui inclui tempo, isso aqui inclui dons, isso aqui inclui recursos, isso aqui inclui oportunidades, isso aqui inclui obediência, isso aqui inclui propósito. Ou seja, não basta apenas começar bem, nós precisamos responder bem diante daquilo que já recebemos, daquilo que nós já temos. Deus não vai só perguntar assim, mas você acreditou, deixou de acreditar? Mas Ele vai te falar assim no tribunal, o que você fez com aquilo que eu te entreguei? O que você fez com aquilo que eu te ensinei? Como que você viveu de acordo com a palavra de Deus que eu te ensinei todos os dias? Como que você administrou tudo aquilo que eu coloquei nas suas mãos como recurso para o reino de Deus? É sobre isso que é o tribunal de Cristo. E aí ele continua falando que a graça, que muitas vezes a gente acha que Jesus já fez tudo, agora eu estou na graça, não preciso fazer nada. A graça, ela não anula a nossa responsabilidade. Muitos entendem salvação, mas muitos não entendem que vai haver uma prestação de contas. A graça, ela tem a ver com a salvação, de graça. De graça sois salvos, mas a fidelidade, a partir do momento que você foi salvo, essa fidelidade, ela vai ser avaliada lá no tribunal de Cristo. Romanos 14, 12 diz assim, assim pois, cada um de nós dará conta de si mesmo
a Deus. Uau! Uau! Então viver pensando na eternidade, pensando no mundo vindouro, ela traz mudança de prioridade. Porque quem entende 2 Coríntios 5, aqui no capítulo 10, não vive apenas para o agora, mas vive com essa consciência da eternidade. E quando eu tenho essa consciência da eternidade, as decisões mudam, as prioridades, elas mudam. E principalmente as escolhas, elas mudam, porque não tem a ver com algo momentâneo e passageiro, mas tem a ver com a prestação de conta diante do tribunal de Cristo, se eu estou fazendo o bem ou o mal, o certo ou o errado, mas principalmente, não é sobre certo e errado, mas se aquilo que eu estou fazendo, se os princípios que eu estou cumprindo vão glorificar o nome do Senhor, e é para a glória de Deus agora nesse tempo. E aí ele continua, Paulo, trazendo um entendimento sobre uma nova criação, uma nova criatura, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo não é reformar algo velho, é uma nova criação, é uma nova vida, é uma nova maneira de pensar, de sentir, de agir, de ver, de ouvir. Não é melhorar o velho, é nascer para uma nova realidade. E eu só consigo viver essa nova realidade quando eu vivo a realidade daquilo que está escrito. Porque a nova vida, ela é baseada agora, não em tudo que eu aprendi, não em tudo que eu estudei, não em tudo aquilo que eu sou bom para fazer, mas essa nova vida e nova realidade, ela é baseada na palavra de Deus. Porque agora ele nos dá uma nova identidade como embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Uau! Quem foi reconciliado agora carrega uma missão de reconciliar, representando o próprio céu. Agora você não representa você mesmo, não tem a ver com a sua vontade. Ah, eu quero, não quero, me ajuda a fazer isso, aquilo. Não, porque agora é sobre fazer a vontade dele. Por quê? Porque Deus, ele te chama para representar o reino dos céus aqui na terra. E essa mentalidade precisa mudar. Do que nós precisamos, porque o padrão que foi hoje, existe uma mentira tão grande, né? Uma teologia de prosperidade, que você precisa prosperar, ser alguém, mostrar que você venceu, que você pode, que você tem um padrão, que você, sei lá o quê. Hoje, o evangelho, ele está baseado talvez na maior idolatria de todos os tempos, que é o eu, o engrandecimento do eu posso, eu consegui, eu vou fazer. Só que a Bíblia que eu sigo diz que você tem que matar esse eu, porque agora não sou mais eu, mas é Cristo na minha vida. E eu sou embaixador de um reino, e eu represento um reino, e eu tenho que fazer tudo de acordo com o manual que ele deixou para mim, com as regras e princípios, porque existe uma instituição nos céus que é pautada por isso. E o grande ministério que Deus deixou para nós é o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, versículo 18 ao versículo 21. Olha só. E nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o ministério que Deus nos deu. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Aquele que não, versículo 21, conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou te explicar o que é ser feito justiça de Deus. O que é ser feito justiça de Deus? Ser feito justiça de Deus é muito mais do que você ser perdoado. Significa que, por meio daquilo que Jesus fez, Deus nos coloca em uma posição de reconciliação, de aceitação,
e principalmente de retidão diante dele. Tá, pastor, mas o que isso quer dizer? Que Jesus, que nunca pecou, ele tomou sobre ele o seu e o meu pecado. Ele levou sobre ele a sua e a minha culpa. Ele levou a nossa condenação. Ele levou a nossa dívida. E em troca, nós recebemos a justiça dele. Ou seja, para quê? Para que possamos agora, através de Cristo, no ministério da reconciliação, possamos ter o acesso ao Pai. Então nós deixamos a nossa posição de condenados pelo pecado e somos declarados justos diante de Deus, mas não pela nossa perfeição, não por nós mesmos, mas pela obra de Cristo. Então assim, não é eu me tornei justo porque eu nunca erro, eu fui justificado por Cristo porque Ele já pagou o preço por mim, pelo pecado, e aqui não estou falando os pecados no singular, no plural, porque a gente continua ainda pecadores, mas o pecado no singular, que é o pecado cometido por Adão, que separou toda a humanidade de Deus. E agora, em Cristo, porque Ele pagou um preço por mim, eu carrego a natureza dessa aliança restaurada em Deus. Então eu estou legalmente e espiritualmente alinhado com os céus em Cristo Jesus. É como se alguém pagasse para você uma dívida impagável, só que Jesus, Ele não só pagou a dívida, Ele ainda colocou o seu nome como herdeiro de tudo aquilo que Ele recebeu do Pai. Isso é a justiça de Deus. Isso é ser feito justiça de Deus. Não apenas ter pagado pelo pecado, pelo seu pecado, mas receber uma nova posição diante do Pai, não por merecimento, mas sobre substituição. Então Cristo, Ele tomou o meu lugar, tomou o nosso lugar, para que eu pudesse tomar agora o lugar dele, o lugar de filho. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Por isso que nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, porque agora nós somos também filhos. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, trazer essa consciência de filho e filho, para que agora como filho, você dê oportunidade através da sua vida, do seu testemunho, das suas obras, da sua fidelidade aos princípios, trazer outras pessoas que estão no mundo perdidas, para se tornarem também filhos e filhas desse Pai que está nos céus, porque o maior desejo dele é reconciliar para perto dele, trazer para perto dele esses filhos e filhas pródigos que estão perdidos no mundo. E quando a gente começa a entender e compreender esse ministério, aquilo que Deus quer fazer conosco, que nada mais é do que um alinhamento espiritual baseado na santidade. E chegou o tempo, e o tempo é agora. 2 Coríntios 6:2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Uau! Olha só, Deus trabalha no hoje, não na procrastinação espiritual. Deus está trabalhando agora. Então não adie a sua obediência, não adie o seu arrependimento diante dele. E ele continua, 2 Coríntios 6,14, falando sobre o jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Nós não podemos compactuar mais com as obras infrutíferas da terra. Tem pessoas que você está andando há um mês, há um ano, e essa pessoa ainda não se converteu, não recebeu a Cristo, não... Sai fora! Porque o nosso propósito de quando nós nos conectamos com alguém é para aquela pessoa, para que aquela pessoa seja liberta das trevas e venha para a luz. Mas se aquela pessoa continua ainda nas trevas, deixa ela lá. Não vai compactuar com as obras infrutíferas da terra, não tem como conectar a luz com as trevas, porque as conexões erradas vão comprometer o destino e o propósito que Deus tem para a sua vida.
Nem toda proximidade é saudável, nem toda aliança é de Deus. Então chegou o tempo, essa pessoa é de Deus, é essa pessoa que eu vou andar, é essa pessoa que Deus está me conectando. Se não for, não perde tempo. Nós temos que entender e compreender aquilo que Deus está nos ensinando. Por isso que ele fala de santidade, que nós temos que nos separar, sair do meio deles, apartai-vos. Santidade não é isolamento, santidade é um posicionamento diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que o verdadeiro arrependimento ele transforma. Não é sobre tristeza no coração, mas é sobre mudança. É uma tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Então nem toda tristeza é ruim. Algumas tristezas que Deus permite na sua vida são portas para a cura. É Deus querendo te curar, te libertar de circunstâncias, situações e de pessoas. Por quê? Porque a dor certa, ela vai produzir a transformação que você precisa para ir para o próximo nível. Arrependimento não é emoção, é mudança. Por isso que tem muita gente que ainda não transformou, não mudou. Porque vive de endereço em endereço, de lugar em lugar. Sabe? Buscando emoções, de estar ali. Não é sobre emoção. Sai desse evangelho da emoção. E vem para o evangelho da transformação. Porque o verdadeiro arrependimento, ele gera decisão, reposicionamento, ele gera fruto. Esse é o verdadeiro. Vamos continuar. Não estou bravo não, tá? O pastor Natal não está aqui para segurar na minha mão. Mas eu não estou bravo não. É assim mesmo. Olha, ela está escrevendo aí, ó. Vamos continuar. Para o último capítulo agora para finalizar essa live. 2 Coríntios, capítulo 8. Aí ele já termina falando sobre generosidade, falando da graça de contribuir. Mas você percebe que não é por obrigação. Gente, nada é por obrigação. Tudo na Bíblia é por decisão. Eu decido fazer, não por obrigação, mas eu faço porque Deus está me orientando a fazer. E mesmo em meio à luta, 2 Coríntios 8:2, na muita prova de tribulação, houve abundância da minha alegria. Ou seja, quem entende o reino não contribui pelo que sobra, mas contribui pelo que crê. Olha só, 2 Coríntios 8:5. Primeiro eles deram ao Senhor, mas deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Gente, quando ele fala, aqui Paulo está falando de oferta, mas a maior oferta que você pode dar para Deus é o seu coração. É você se entregar primeiro, porque não tem como você fazer algo externo se não acontecer no interno, porque senão é ritualismo, é religiosidade, é obrigação. Eu entrego para Deus, eu devolvo um dízimo, eu devolvo uma oferta, eu entrego, eu semeio, porque Deus ele fez primeiro na minha vida, porque a maior oferta que eu poderia entregar é a minha própria vida. Porque antes da oferta, Deus ele quer o ofertante, não é sobre o dinheiro, é sobre a entrega. O dinheiro depois é uma consequência de um coração que já foi transformado, de um coração generoso, de um coração que entende princípio e que tudo que ele tem que administrar para o reino. E ele continua falando da graça de Cristo em 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis, a graça do Senhor é Jesus Cristo. Ou seja, a generosidade, ele começa em Cristo, que se manifesta em nós. Uau! E é que ele está agradecendo pela generosidade da igreja de Corinto, que estava enviando para ele recursos para que ele pudesse continuar a obra que ele estava fazendo. Não era só uma carta que ele estava enviando, não era só uma ministração, mas era Paulo participando na vida daqueles homens e mulheres, e aqueles homens e mulheres participando na vida do Paulo. E ambos, como corpo de Cristo, cumprindo o propósito sobre a face da terra. Porque é exatamente o que está escrito no capítulo 5, versículo 10. Porque nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito.
por meio do corpo, ou bem ou mal. Então Deus, ele coloca diante de nós a possibilidade de nos movermos pelo corpo de Cristo para cumprirmos princípios, seja o que for. Aqui Paulo está falando da generosidade, da gratidão, da oferta que mantinha o ministério dele através da igreja de Coríntios. E aí, para finalizar, nós entendemos que 2 Coríntios 5 fala sobre nova identidade, mas também uma nova identidade que gera uma nova responsabilidade. No capítulo 6, fala de uma nova postura. No capítulo 7, fala de um novo coração. E no capítulo 8, fala de entrega, de uma nova entrega. Você viu como que no mundo espiritual é uma evolução, é um crescimento? Então eu recebo uma nova identidade, agora eu tenho uma nova postura, eu sou um embaixador, agora eu tenho um novo coração, e agora porque eu tenho uma nova identidade, uma nova postura, um novo coração, eu vou manifestar na minha vida o caráter de Deus, que é a generosidade. E como que eu manifesto? Através da entrega. Ou seja, Cristo, ele muda quem você é, ele muda como você vive, ele é como você responde e principalmente como você semeia. Então hoje, o que nós estamos aprendendo aqui? O que o Senhor está dizendo para você? Que você é uma nova criação, que a sua vida vai ser avaliada lá no tribunal, que o seu tempo é agora, não deixe para depois o que você tem que fazer hoje, que você tem que se separar daquilo que te contamina, que tem que haver no seu coração um arrependimento profundo, e que você tem que se entregar completamente. Não é só sobre uma entrega de dinheiro, mas Deus, ele quer principalmente que você entregue para Ele toda a sua vida e todo o seu coração, porque aquele que se encontra verdadeiramente com Cristo não continua sendo a mesma pessoa. Não dá para ser igual. Deus, ele tem algo novo para você. Deus tem algo poderoso para sua vida. Mas é só você aceitar e falar: Deus, eis-me aqui. Vamos orar para finalizar? Glória a Deus, amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus, né? Amém. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Ó Deus, por essa revelação, por esse ensino dessa manhã, por esses princípios que o Espírito Santo tem revelado no nosso coração. Obrigado porque em Cristo nós somos uma nova criatura, nós recebemos uma nova identidade. Por isso nos ajuda a viver com essa consciência da eternidade, não somente com aquilo que é passageiro e momentâneo. Não nos deixe desperdiçar o nosso tempo, os nossos dons e as oportunidades que o Senhor tem nos confiado. Por isso nos ensina a viver de uma forma digna diante do teu chamado, diante da identidade que o Senhor tem nos proporcionado como embaixadores, diante desse ministério da reconciliação pelo qual o Senhor tem nos chamado primeiro, para nos reconciliarmos contigo em Cristo e depois reconciliarmos outros através da nossa vida, do nosso testemunho. Nos livra das alianças erradas, fortalece a nossa santidade, gera em nós um verdadeiro arrependimento para deixar as coisas velhas, o velho homem, a velha maneira de pensar, de falar, de sentir, de agir, para vivermos em novidade de vida, em todos os aspectos e todas as áreas da nossa vida, para que na nossa vida reflita a fidelidade do reino, para que naquele dia possamos nos apresentar diante do Senhor com alegria e principalmente com honra. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe seu dia, que seja uma terça-feira duplamente abençoada e que o Espírito Santo continue ministrando seu coração e te alinhando cada dia, cada vez mais com o propósito que o Pai tem para você, como filho e filha amada do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente volta às 7h07. Beijos, até amanhã. Deixe seu comentário depois. Beijos.